Senhor Jesus, Senhor, nós te louvamos, Senhor, que novamente podemos estar aqui para juntos buscarmos luz na Tua Palavra. Senhor, nós não queremos apenas conhecer intelectualmente a Tua Palavra, mas nós queremos que ela seja uma realidade no nosso viver. Ó Senhor Jesus, essa manhã, Senhor, venha nos renovar, essa manhã venha nos alimentar. Ó Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus. Domingo passado, ao ouvir a mensagem do irmão Pedro sobre os 7 uns, eu fiquei impactado. E ainda ouvindo também a live que vai ao ar todas as quintas-feiras, eu ganhei nova luz e tive o sentimento de compartilhar com os irmãos. Vamos abrir em 2 textos, em Efésios, capítulo 4, 2 a 6. Efésios, capítulo 4, 2 ao 6. Há somente um corpo e um espírito. Efésios, capítulo 4. 4 a 6. Há somente um corpo, um espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só... Sim, eu vou repetir o 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. A meu ver, irmãos, aqui estava a base para nós avaliarmos a nossa fé e a fé daquele que se aproximava de nós. Então, nós teríamos que enumerar esses 7 uns. O versículo 4 fala do corpo, logo o espírito, um só, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai. E não que esteja totalmente errado essa postura, mas o fato é, irmãos, que esse texto, ele precisa ser acompanhado por 1 Coríntios 12. Quando nós juntamos esses 2 textos, 1 Coríntios 12, os versículos são os mesmos.
4-6. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas opera tudo e em todos. Puderam perceber? Porque olha aqui, um só Espírito, um só Senhor, um só Deus e Pai. Mas quando nós colocamos o 1 Coríntios 12, eu vou pôr mais para cá por causa do reflexo do quadro, aqui fala dos dons. Os dons são dados por quem? Pelo Espírito. Eu pus dos. Os dons são dados pelo Espírito a quem? A cada membro. Cada membro do corpo, ele recebe um dom. Agora, se você tem muitos membros, o que você vai ter quando esses membros têm uma única cabeça? É o corpo. Então, irmãos, quando isso acontece, haverá esperança. Haverá esperança que Deus vai poder trabalhar em cada um de nós para a edificação da igreja. Então, nós podemos separar esses primeiros 3 uns. Está relacionado aos dons dados pelo Espírito. Mas vamos prosseguir. O versículo 1 Coríntios 12, nós vamos ficar só nesses 2 textos. 1 Coríntios 12, versículo 5, fala: e há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Serviços, qual é a outra palavra que pode ser traduzido como serviço? São ministérios. Ele está relacionado a quê? Ao mesmo Senhor. Quem aqui sabe tocar piano? Eu sei, né? Eu sei tocar campainha. Eu sei, se eu chegar ali, eu vou saber tocar. E eu garanto que cada um de vocês vai chegar ali no teclado, é capaz de pá, 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 pá. Mas quem aqui tem o ministério de tocar piano, de tocar no teclado? Você tem, irmão? Quem tem? Né? Por enquanto, o Senhor ainda vai levantar um no nosso meio que tenha o ministério. Um bebê, se você encostar o seu
dedinho, ele segura o teu dedinho. Mas você não pode dar o copo para ele, porque ele não consegue segurar o copo. Ele tem o dom de segurar o dedinho, mas ele ainda não tem maturidade, ele ainda não tem crescimento de vida. Então, aqui já está relacionado a ministério. Quando nós começamos, no início da nossa vida cristã, a exercer os nossos dons, eles pouco a pouco vão se transformando em ministérios, em serviços. E aí, um dia, o Senhor vai poder nos comissionar ministérios. Mas para quem? Para quem no corpo recebeu dons. E todos nós recebemos dons. Uns mais, outros menos, mas todos recebemos. E o Senhor está interessado em que nós possamos ser fiéis a esses dons que recebemos. E esses, então, segundo 3:1, eles estão todos relacionados entre si. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. E eles estão relacionados diretamente ao encabeçamento do Senhor. Porque eu posso ter o meu ministério? Eu falei, não. Agora eu sei tocar piano, eu vou tocar onde eu quiser. Não é só porque eu toco na música, eu toco louvor. Não, eu vou tocar o que eu quiser. Perdeu o encabeçamento. Antes, ele tinha só o dom de tocar a campainha. Mas ele desenvolveu o dom. Agora, ele pode ter o ministério. Mas quando nós temos um ministério, nós precisamos ter o encabeçamento do Senhor. É por isso que quando nós ganhamos a palavra, irmãos, nós não ganhamos de maneira aleatória, nós ruminamos essa palavra. Essa palavra que eu estou ministrando agora, nós vamos ruminar mais para frente, quando vier o alimento diário. Nós precisamos dessa palavra, ela nos alimenta. Eu confesso que essa semana eu estava muito aborrecido com várias coisas, mas na medida que eu fui mergulhando nessa palavra, na medida que eu falei, não, eu tenho que entrar, né? Eu não só ouvi a mensagem, mas eu reouvi, né? Enquanto eu fazia minhas coisas, eu estava ali ouvindo de novo, ouvi 3 vezes ali aquela live. Irmãos, eu fui ganhando luz. E aquela angústia que estava dentro de mim, até mesmo a tristeza, foi dispersando. Ontem eu fui dormir, eu sonhei a noite toda com essa palavra. É gostoso, né? Eu acordei leve. Por quê? Porque nós precisamos ter fidelidade ao Senhor. O Senhor hoje tem nos dado palavras proféticas.
E nós muitas vezes somos tentados a ter a nossa peculiaridade, ter a nossa, o nosso tempero. Irmãos, nós precisamos ser simples. Quando nós somos simples, nós então ganhamos da simplicidade que há no Senhor e também da sua alegria. Senhor Jesus, olha só, tanto o Senhor como a fé, como o batismo, estão relacionados ao senhorio. E senhorio está relacionado a quê? Obediência. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é através da fé que nós conseguimos ver o invisível. Nós conseguimos tomar posse da palavra do Senhor. Nós não vimos o Senhor. Nós sabemos que Maria Madalena estava lá no sepulcro e viu o Senhor ressuscitado, mas fisicamente nós não vimos. Mas nós tomamos posse. Fé é obediência. Obediência à palavra. E por que aqui? Eu nunca tinha entendido direito a questão do batismo. Primeiro, o que significa batismo? Eu já falei, batismo não é uma palavra portuguesa. Batismo é uma palavra grega. É uma palavra que não é traduzida, é igual amém. Quando você chega na Bíblia e tem amém, vai estar amém também. É uma afirmação, é verdade, é isso mesmo. Batismo significa imergir. Batismo significa mergulhar. Irmãos, é através de algo que acontece no meu interior, quando eu tomo posse da fé, eu sou mergulhado no Espírito, eu sou mergulhado no corpo. Agora, aqui não está se referindo esse mergulhar no corpo, esse mergulhar no Espírito. Aqui está relacionado literalmente ao testemunho que nós damos. É o que o Gera vai fazer. Ele vai mergulhar na piscina. Há uma só fé, um só batismo. Olha só. Isso é uma questão de obediência. O Senhor Jesus, ele foi questionado por João Batista. Quando o Senhor chegou e falou, João Batista, eu queria que você me batizasse. E João falou, não, Senhor, o que é isso? É o Senhor que precisava me batizar, o Senhor veio a mim para que eu te batize. Qual foi o argumento do Senhor Jesus? Importa cumprir toda a justiça de Deus. O que é isso? Obediência. A palavra fala, quem crê e for batizado, esse será salvo. Então, quando eu criei o quê? Por meio da fé. Então, algo que aconteceu no meu interior, no dia em que eu criei, aí eu preciso agora dar testemunho diante dos homens.
Então, por isso, uma só fé e um só batismo. Quando uma pessoa vem reunir entre nós perguntamos: você já foi batizado? E muitas vezes a pessoa fala: eu fui batizado sim. Eu falei: quando? Eu não sei exatamente quando. Minha mãe fala que quando eu tinha 1 aninho. Aí nós não aceitamos esse batismo. Aquilo foi um banho sem sabão. Por quê? Porque você não tinha crido. Outra pessoa pode falar: eu já fui batizado, mas eu acho que eu preciso ser batizado de novo, porque foi o padre que me batizou. Eu falei: mas que idade você tinha? 15 anos. E você cria? Olha, hoje eu estou bem mais claro, mas a pergunta é: naquela época, você cria na morte e na ressurreição do Senhor Jesus? Não, isso eu cria. Então, você não precisa ser batizado. Porque não é quem te batizou, em nome de quem você foi batizado. Irmão, mas eu acho que eu preciso, porque lá me batizaram só em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o nome do Senhor Jesus Cristo, ele inclui o Pai, o Filho e o Espírito. Então, é uma questão de forma. Uma vez eu estava acompanhando o batismo na estância, aí o irmão falou: irmãos, eu quero ser batizado apenas em nome de Jesus. E nós o batizamos. Fulano de tal, nós te batizamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Não é uma questão de ritual, é uma questão de obediência. Obediência ao Senhor, obediência à fé e ao batismo. Há uma só fé e um só batismo. Então, ali, todos aqueles que já creram no seu coração que Jesus Cristo é o Senhor e não foi batizado ainda, tivesse lucidez, fala: irmãos, eu também quero ser batizado, porque eu quero ser introduzido no corpo. Você já foi introduzido, mas é desobediente. Quando você creu, você foi feito filho de Deus. Mas se você não toma posse, você está na desobediência, você não está encabeçado pelo Senhor e pela palavra, pela ordenança que o Senhor nos deu. O Senhor nos deu 2 ordenanças em relação ritual. Uma é que nós fôssemos batizados e saíssemos para batizar aqueles que crescem. E o outro é que nós comêssemos do pão e bebêssemos do cálice até que ele volte. Então, nós precisamos ter essa realidade. E agora nós vamos passar para o versículo 6, 1 Coríntios 12, 6. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo e em todos. Olha, há diversidade nas realizações,
mas o mesmo Deus que opera tudo e em todos. Então, aqui, realizações também pode ser operações, está relacionado ao mesmo Deus e Pai. Irmãos, isso aqui nós precisamos ter clareza. Não são três deuses distintos. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito. É um só Deus. Lá em João, capítulo 8, o Senhor, ele fala que antes de Abraão existisse, ele já era. Aí os judeus olham para ele e falam: você não tem 50 anos e já viu Abraão? Ele falou: antes de Abraão existir, eu sou. Ou seja, aqui o Senhor reivindica para si que Ele é o eu sou. O nome próprio de Deus no Antigo Testamento, que normalmente é colocado como Javé, ou Yahweh, ou Jeová, significa eu sou o que sou, ou eu serei o que serei. Irmãos, quando o Senhor Jesus falou que Ele era, os judeus fizeram o quê? Pegaram em pedras para o matá-lo. Mas o Senhor desapareceu. Por quê? Porque os judeus entenderam muito bem que o Senhor Jesus falou: eu sou o Deus de Israel. Eles entenderam e falaram: vamos te matar agora. Mas aquela não era a hora que o Senhor deveria morrer. O Senhor não correu da morte, mas ele precisava morrer no dia 14 de Nisan, depois de ser examinado atentamente. Então, nós temos um Deus único. João capítulo 7. Sete, 37, fala: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Agora vem uma explicação do texto. Olha o 39. Isto ele disse com respeito ao Espírito, que havia de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Já existia o Espírito Santo? Sim. Mas faltava algo nesse processo. Jesus,
como verdadeiro homem, ele precisava morrer na cruz. Porque não havia sangue de homem capaz de perdoar o pecado de alguém. E se João Batista fosse um homem perfeito e fosse morto, e o sangue dele poderia ser aceito por uma única pessoa. Era por isso que precisavam trazer constantemente cordeiros, porque o cordeiro que foi morto na Páscoa passada não precisava, não podia usar o sangue dele novamente. Mas aquela Páscoa, Jesus, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele também era Deus. E quando ele morreu como homem perfeito, foi aceito o sacrifício dele. Mas o sangue dele, por ele também ser Deus, entrou para a eternidade. E quando o sangue dele entrou para a eternidade, ele se tornou acessível a nós. Por isso essa explicação aqui. Então hoje nós invocamos o nome do Senhor Jesus. Quem vem morar no nosso interior? É o Senhor Jesus. Em que forma? O Espírito. Mas o Pai está junto. Por quê? Porque eles são um só. Nós não precisamos entender isso. Nós precisamos tomar posse disso. E desfrutar disso. Senhor Jesus. 1 Coríntios 6,12. E há diversidades nas realizações, mas o mesmo Deus é que opera tudo e em todos. Então, irmãos, eu acho que nós ganhamos mais luz sobre esses 7 uns. Tudo tem um objetivo, tudo tem um porquê. É para que hoje nós, como o corpo de Cristo nessa terra, nós possamos crescer na vida do Senhor. E ao exercitar os nossos dons, eles vão se tornar em serviços e ministérios, para então Deus ter como realizar as diversas operações que Ele vai concluir. Amém? Podemos multiplicar em pequenos grupos? Vamos desfrutar dessa